Uma outra funcionalidade que eu quero passar para vocês, que é bem comum de ver em código Kotlin, é o que a gente chama de Scope Functions. Scope Functions. Então, o que são Scope Functions? São funções lambda que executam um bloco de código no contexto de um objeto. E dessa forma, elas fornecem um escopo temporário. Kotlin tem 5 scope functions, que são as funções let, run, with, apply and also. Certo? E elas se diferenciam de algumas formas. Deixa eu colocar isso aqui na forma de uma tabela para a gente ver melhor. A tabela eu vou colocar depois no material, de toda forma, só para a gente deixar visível aqui. Então, essas são as funções, mas elas também se diferenciam de acordo com o objeto de referência. Vou explicar o que é. E o seu tipo de retorno. Vou providenciando os exemplos e à medida que eu vou executando, eu vou preenchendo a tabela aqui com vocês. Ainda tem um outro quesito que diz se ela é uma extensão funcional. Ok. Então, cada uma dessas scope functions são mais aplicáveis em um contexto ou outro. Então, com o tempo, vocês vão pegar essa experiência no site do Kotlin. Tem alguns exemplos, mas a prática vai ajudar vocês a identificar quando é melhor usar uma ou outra. Até porque tem situações que mais de um é aplicável e então vai funcionar da mesma forma, mas pode ser que uma seja melhor em termos de legibilidade, em termos de deixar seu código mais enxuto, enfim. Não tem uma regra estrita que diz, nesse caso use isso, nesse caso não use essa, enfim. Mas vamos lá. O primeiro exemplo que eu quero mostrar é do uso da função let. E para isso, eu vou criar aqui uma lista de números. Vamos lá. Vou criar aqui uma lista mutável. Números. Que vão ser, na verdade, strings. Aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui nada novo, apenas declarei. E eu vou utilizar aqui um filtro para pegar apenas os tamanhos. Vamos lá, números. Para isso eu vou primeiro aplicar um map, que é semi-lambda. Então o que é que o map faz? Para cada item dessa lista, ele vai aplicar uma função que é o que eu estou passando aqui dentro. E a função é justamente, ele vai pegar o length de cada um desses elementos. É como se eu fizesse one.length, two.length, e assim por diante. Isso vai me tornar uma lista, como ele está mostrando aqui, com os resultados. Porém, eu quero filtrar aqueles que tenham tamanho maior do que 3. Então, vou utilizar o it aqui, maior do que 3. Então, veja, vamos explicar isso aqui. O resultado dessa execução é uma lista de inteiros. Por quê? Eu vou pegar para cada elemento da lista, que é um string, vou calcular
seu tamanho e vou retornar. Então aqui eu vou ter uma lista de inteiros que vai ter o quê? 3, 3, 5, 4 e 4. E eu vou filtrar dessa lista os elementos que são maior do que 3. Então vai sobrar o quê? 5, 4, 4. Vamos imprimir o resultado aqui. Aqui o nosso resultado. Uma outra coisa que eu poderia fazer era direto chamar o let aqui, que é aplicado diretamente no objeto. Quando eu crio um let, o objeto de referência, que é esse cara aqui, passa para dentro dessa função como o valor de it. Então eu posso simplesmente colocar para imprimir o resultado. Então aqui eu vou tirar isso daqui, não precisa armazenar, porque eu retorno esse unit, tá vendo? E vou simplesmente imprimir aqui. Então, da mesma forma. Aqui eu criei um escopo temporário dentro dessa lambda aqui, que eu poderia fazer outras coisas aqui, por exemplo, poder it ponto first, por exemplo, para pegar o primeiro item da lista. Eu vou imprimir todos e vou depois imprimir o primeiro, para dar um exemplo para vocês. Eu posso ainda, se eu preferir, eu posso criar o nome de uma variável aqui, se eu não quiser usar it. Vamos supor, lista. E aqui eu posso imprimir a minha lista. Então, essa é uma aplicação do let. Uma outra aplicação bem comum é para verificar se um objeto é null e, caso não, executar uma série de operações. Então, eu vou criar aqui uma string no label. Vou colocar aqui hello. Ok. E agora eu quero pegar o tamanho da minha string. Só que ela pode ser nula. Então, eu posso fazer isso daqui, ponto .let. E aqui eu vou só para dar um exemplo. Vou fazer uma série de coisas aqui. Eu posso fazer print ln minha string é it. Nem precisa dessa chave. Posso fazer uma série de coisas aqui, se eu quisesse. Mas no final eu vou retornar len. E você pode ver como ele já mostrou aqui, ó, que esse cara é o retorno. Então, se eu imprimir length, ele vai ter o tamanho aqui do hello, que é 5. Então, com isso, eu mostrei alguns usos do let, vou preencher ali a nossa tabela. Então, o objeto de referência aqui dentro da função lambda chama it, ou seja, por exemplo, quem é o receiver aqui da função let? Essa é a minha variável str. Aqui dentro, a referência ao objeto, a esse objeto é o it, certo? E o retorno da minha função let
é exatamente a última linha da lambda aqui. Então, esse é o retorno da função let, é o resultado do lambda. Então, vou preencher aqui, resultado lambda. Vou botar em inglês para ficar mais curto. E, obviamente, a gente pode ver que o let é uma extension function, né? Você está vendo que ela está sendo executada. Tem um receiver que eu estou adicionando na verdade, todos os objetos têm essa função aqui como se fosse uma extension function. Então, sim, é uma extension function. Uma outra coisa que só para finalizar com o let, eu vou apagar isso daqui. Vou tirar essa parte aqui. Quando a execução dentro do let recebe só um argumento, você pode apenas utilizar um método reference que você usa dessa forma aqui, passá-lo para o lambda. Aqui eu tenho que tirar isso aqui, obviamente. E aí, aqui o resultado é o mesmo anterior. É como se eu estivesse fazendo o lambda print ln it. Exatamente a mesma coisa. Então, se for um argumento só, você vai passar para um método, você pode usar aquela outra forma. Agora vamos para a segunda função scope function, que é o if. Então eu vou aproveitar aqui e vou usar diretamente o if números. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir qual o objeto que está sendo chamado. Eu vou colocar aqui o if, só para dizer que essa função está sendo chamado com objeto desse. E aqui eu vou imprimir o tamanho desse objeto. Objeto tem tamanho então, tá vendo aqui? O if está sendo chamado com objeto 1, 2, 3, 4, 5. E o objeto não apareceu aqui. Deixa eu executar de novo. Apareceu. Aqui o objeto tem tamanho 5. Ah, professor, mas como assim? Quem é o objeto? Bom, quando você usa o if e passa esse objeto, dentro do escopo que você cria, ele é referenciado como this. Então, eu posso usar direto isso, é por isso que mostrou tudo. E aqui é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Porque dentro desse escopo, o this é o números. Mas, para deixar o código mais conciso, eu posso simplesmente usar dessa forma. Então, o if fornece uma maneira interessante de você realizar várias operações em um objeto. Então, só para dar mais um exemplo, eu vou criar aqui uma classe usuário que vai ter um var nome string e um sobrenome também string, certo? E eu vou criar agora um usuário teste, que vai ser o João da Silva, a gente utilizar com o if. Vamos lá. Agora eu vou fazer o if teste
e vou alterar o nome dele para José e o sobrenome Maria, por exemplo. E aqui eu vou imprimir o nome completo dele. Vou colocar aqui nome completo, nome, sobrenome. Então vai executar aqui, viu que ficou José Maria. Mais conciso do que se eu colocasse teste.nome, teste.sobrenome. Mas ainda eu posso atribuir uma expressão do if a uma variável. Eu vou criar aqui uma variável nome completo. Mas nesse caso, o meu if tem que retornar alguma coisa. Então, em vez de colocar o print, eu vou fazer somente essa string. Tá vendo? Ela é o retorno desse meu lambda. E aqui eu posso, então, imprimir o nome completo. Tá aqui. Então, com isso, a gente pode preencher a tabelinha. Eu vou apagar esse daqui, para ganhar espaço. E vou preencher a tabela em relação ao with. Então, o objeto de referência, como a gente viu, é o this. O resultado de uma execução é o lambda result, igual aqui, só trocar. Result. Porém, ela não é uma extension function. Como a gente viu, a gente chama, passa um parâmetro diferente aqui, onde eu estou aplicando em um receiver. A próxima scope function que eu vou mostrar é a função run. Mas para isso eu vou voltar o exemplo anterior com o with. E vou reescrever utilizando o run da seguinte forma. Só isso. Então eu tenho o mesmo resultado anteriormente. Basicamente, o que mudou aqui foi a forma de eu chamar. Então, o que a gente pode ver aqui, indo para a nossa tabela, é que o objeto de referência continua sendo this, assim como no with. O resultado continua sendo lambda, porém, agora tem uma extension function. Tá vendo como nem sempre é tão claro? Você pode dizer, professor, qual é o melhor, o if ou o run? Os dois são aplicáveis na mesma situação. Vai depender também do que você acha melhor, mas normalmente o run é utilizado quando você tem alguma inicialização e depois operações no objeto. Mas dá para trocar tranquilamente entre um e outro. Vamos ver agora um exemplo com a função de escopo apply. Para isso, eu vou criar um novo usuário com o mesmo nome e sobrenome. Vou atribuir aqui o teste júnior. E vamos supor que eu quero que seja o filho do João da Silva. Vou aplicar a função apply aqui. Com a função apply aqui, eu posso simplesmente trocar o sobrenome para da Silva Júnior.
E agora, se eu imprimir teste júnior ponto nome e o teste júnior ponto sobrenome, vou colocar aqui o template. Nós vamos ver que o teste júnior vai se chamar João e da Silva Júnior. Veja que, diferente do round, a própria ideia mostra o retorno ou aqui eu não preciso retornar. Veja que o acesso aqui dentro foi um desses e o que acontece? O próprio objeto que está sendo chamado aqui, e o contexto, é o retorno. Então é por isso que eu estou criando uma instância aqui e já estou modificando dentro do bloco, mas ao final dessa modificação, ao final do bloco, é esse objeto que vai ser retornado para a variável. Então, preenchendo a nossa tabela, no apply eu também tenho this, porém aqui o resultado é o object context. E sim, é um extension function. Como a gente pode ver aqui, né? Apply nesse objeto, tá vendo que o this é um objeto do tipo usuário, que é esse cara. Eu estou alterando ele aqui e ao final esse cara modificado vai ser armazenado aqui. É por isso que funciona dessa forma. E por último, vamos utilizar a função apply. Para isso, eu vou fazer diretamente aqui, vou só executar o resultado para a gente ver como está. Temos aqui o da Silva Júnior, o resultado do apply aqui. E eu vou adicionar diretamente o also aqui. Also. E vou reaproveitar esse código que eu tenho aqui. Vou jogar aqui dentro. E aqui eu tenho que mudar para it. Vou executar o código. Por alguma razão que eu desconheço, ele vai imprimir aqui em cima, não mais na linha lá de baixo, que era para ser depois daqui. Mas esse é o resultado desse also, acredita em mim. Eu vou até adicionar aqui um asterisco para vocês verem, quando eu executar. Que por alguma razão ele veio aqui para cima. Então veja que eu estou continuando aqui. E o it é esse objeto aqui. Eu vou fazer agora, já que estou imprimindo, eu vou adicionar outro also. Tá bonita essa sintaxe, mas eu vou colocar aqui embaixo. Also. E vou trocar o nome para Marcos. Vai continuar o Júnior, que é inconsistente com a nomenclatura, mas só para a gente testar. E agora, ele imprimiu aqui, né, a mesma coisa. E agora, para ver como realmente foi alterado, eu vou imprimir aqui embaixo teste júnior.nome. E aqui está o nome alterado, Marcos, no canto certo, né? Não sei porque ele imprime aqui em cima. Então, o que a gente viu aqui é que no also eu tenho it, só que eu não tenho lambda result. Na verdade, é o object context também. E sim,
é um extension function. Então essas são as 5 scope functions do Kotlin. Vocês vão, à medida que você vai ganhando experiência, você vai escolhendo o melhor entre um e outro, e também isso depende do estilo do projeto. Eu quero dizer, por exemplo, tem projetos que vão usar mais latches em algumas situações, outros vão usar uma outra, então tem que ter uma consistência também, até porque elas são semelhantes, em várias situações você pode usar uma ou outra. O que é legal, por exemplo, do apply e do also é que, como o resultado é o próprio objeto do contexto, você pode encadeá-las dessa forma. Mas enfim, era isso que eu queria mostrar sobre essa funcionalidade importante do Kotlin. E agora vamos aos exercícios que vocês vão ver no próximo link da aula.